Bem-vindos ao Conversas da Alma, o canal em que pesquisamos os temas da atualidade relevantes e que não são revelados pelos mídias convencionais. O nosso convidado hoje é o Marco Mateus. O Marco Mateus é terapeuta e fundador representante da abordagem Psychosis Therapy, dedicado ao acompanhamento de pessoas que atravessam crises psicológicas e emocionais profundas. O seu trabalho centra-se em casos complexos, frequentemente ligados à psicose, esquizofrenia, perturbação bipolar, borderline, ataques de pânico, alucinações, audição de vozes, paranoia, crises existenciais e experiências extraordinárias que muitas vezes são mal compreendidas pela sociedade, pela família e até por alguns modelos convencionais de acompanhamento. A sua abordagem distingue-se por procurar olhar para estes estados não apenas como sintomas a reprimir, mas como experiências que podem conter significado, dor, trauma, sensibilidade aumentada, conflito interior ou até uma dimensão simbólica e espiritual que precisa de ser compreendida, integrada e acompanhada com cuidado. Marco Mateus utiliza uma metodologia multidisciplinar, combinando ferramentas como hipnose, programação neurolinguística, abordagem sistémica, gestalt, terapia familiar, trabalho emocional, reorganização das percepções, integração de estados alterados de consciência e orientação prática para a pessoa e, quando necessário, para a família. Para o Conversas da Alma, o seu trabalho é particularmente interessante porque toca numa fronteira delicada e profunda. A fronteira entre saúde mental, espiritualidade, estados expandidos de consciência, sofrimento psicológico e experiências que muitas pessoas descrevem como contacto com entidades, vozes ou presenças. Esta entrevista poderá abrir uma conversa importante sobre como distinguir crise psicológica, trauma, sensibilidade espiritual, experiências interiores simbólicas e possíveis fenómenos extraordinários sem cair nem no medo, nem no julgamento, nem em diagnósticos fatalistas. E para aceder a entrevistas únicas, vídeos completos e conteúdos fora da caixa que não estão disponíveis no YouTube, junte-se à comunidade do Conversas da Alma TV. E tenha acesso imediato a tudo o que temos para vos oferecer. Ao inscrever-se em Com um Donativo, tem acesso total a centenas de entrevistas e vídeos exclusivos sem censura, a eventos especiais e conteúdos premium que não encontra em nenhuma outra plataforma. É uma experiência autêntica, com ideias livres e sem restrições. No YouTube mostramos apenas uma pequena parte do nosso trabalho. Para ver tudo, o lugar é. Ajude-nos a crescer. Partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares para que mais pessoas descubram as nossas conversas inspiradoras. Siga-nos também nas plataformas Telegram, X e Instagram nos links disponíveis na descrição do vídeo. Inscreva-se agora em Conversas da Alma TV e faça parte de uma comunidade que valoriza a liberdade de expressão e conteúdos autênticos. Marco Mateus, bem-vindo ao Conversas da Alma. Muito obrigado, César. É um prazer fazer parte deste teu espaço, o espaço da alma, onde podemos ter conversas profundas e significativas. Começando pela primeira pergunta, como é que defines o teu trabalho com pessoas que atravessam crises profundas como psicose, vozes, alucinações, estados alterados de consciência e experiências ligadas a entidades ou presenças invisíveis? Bem, talvez a grande diferença seja que, em vez de eu trabalhar com diagnósticos ou olhar à pessoa que está à minha frente com grandes limitações, eu olho mais ao potencial da pessoa, ou seja, vou ao encontro da experiência que a pessoa está a experienciar. Por exemplo, se a pessoa está a ouvir vozes, em vez de dar um diagnóstico e medicação, eu estou muito interessado em saber de onde é que vêm as vozes, são mais interiores ou são mais exteriores, que tipo de tonalidade, se é uma voz mais dissociativa, se é mais uma procrastinação, se vem mais de uma entidade. E este início é muito importante porque a pessoa sente que está a ser percebida, a experiência dela está a receber validade e, consequentemente, assim começamos de pé direito, certo? Ou seja, validar a experiência da pessoa é muito, muito importante e depois trabalhar
o que tem que ser trabalhado. Claro que há muito mais para além disto. Sim. Agora, Marco, diz-me também onde é que tu tiveste acesso aos conhecimentos do Antigo Egito que utilizas nas tuas terapias? Que eu sei que tu utilizas certos conhecimentos que eram utilizados na Antiguidade, no Antigo Egito. Onde é que tu tiveste acesso e como é que utilizas esses conhecimentos antigos? Bem, em relação aos conhecimentos do Antigo Egito, e da Grécia Antiga e de civilizações antigas, também do xamanismo, Sim. vem muito do meu interesse por tentar perceber como é que funciona aqui a alma humana. E tudo começou, e mais significativo ainda, foi quando eu tive uma experiência de psicose há 23 anos atrás. E essa experiência, de facto, definiu o meu futuro, definiu o meu karma. E desde aí, tenho estudado, praticado disciplinas muito relacionadas com a hipnose, com a PNL, e depois, naturalmente, vou estudando outras disciplinas ou práticas da antiguidade também. E quais Não são sou essas disciplinas? Quais são essas disciplinas para as pessoas também perceberem? No Antigo Egito, quais eram essas disciplinas? E na Antiga Grécia, que tu também falaste, o xamanismo, quais são Uhum. essas disciplinas? Bem, aquelas que eu trabalho são mesmerismo, magnetismo e fascinação. Mas este tipo de disciplinas são mais quando estou a trabalhar presencialmente com os meus clientes. Online não é propriamente o tipo de disciplina que Tu faço, utilizas? para além Aham. de educar as pessoas a fazer estas práticas para elas mesmas. Claro que isto temos que entender que é só para um grupo de pessoas, que é para aquelas pessoas que têm a mente aberta para este tipo de conhecimento e de prática. Muito bem. Mas relativamente entre a Grécia e o Egito, vamos ainda à parte antiga, entre a Grécia e o Egito, que prática é que tu aprendeste no Egito e que prática é que tu aprendeste da Grécia? Ou seja, do Egito e da Grécia. Foi o mesmerismo, como tu disseste, a fascinação e uma Uhum. outra, que ainda falaste também, não foi? Certo, ou seja, na verdade, eu não posso dizer que tenho um conhecimento profundo sobre o que é que se praticava na Grécia ou no Egito. Eu tenho conhecimento profundo sobre a hipnose. E eu consigo identificar facilmente que, como por exemplo no papiro de Ebers, no Egito, que é um dos documentos mais antigos de medicina de tempos antigos, uh, estava lá descrito como é que se curava a outra pessoa, que era a partir dos espaços magnéticos, ou seja, uma linguagem mais moderna é mesmerismo, que vem de Franz Anton Mesmer, e da fascinação, que é a partir do uso dos olhos, ou seja, como é que nós pomos a outra pessoa em transe, certo? Ou seja, para mim, quando eu estudo ou vou ao conhecimento antigo, é mais ah, para me dar aquilo que eu já sei, que é o mecanismo principal de transformação do ser humano tem a ver com estados alterados de consciência, certo? E na Grécia Antiga, nos templos antigos, uma das grandes formas de pôr as pessoas alinhadas outra vez era a partir de estados alterados de consciência, Sim. conectando com entidades divinas. Assim, a pessoa na antiguidade tinha a sua validação da sua experiência e muito mais facilmente voltava à sua vida normal, vamos assim dizer, certo? Mas eu tenho uma base muito profunda na hipnose conversacional, por exemplo, que é ao falar com a pessoa, é a arte de ajudar a pessoa a tirar as próprias conclusões, certo? Depois a programação neurolinguística, que é muito conhecida, que tem uma série de técnicas muito interessantes e muitas mais outras disciplinas. Mas, na verdade, ao longo dos anos eu tenho desenvolvido a minha própria abordagem, a minha própria forma de trabalho, tenho feito vários testes e tenho entendido ao longo dos anos o que é que funciona melhor. E, de facto, o que funciona melhor para uma pessoa não funciona para outra. Ou seja, aqui é o grande entusiasmo e o meu grande desafio
é perceber isso. É a Ou pessoa que está seja, à a minha frente. diversidade humana, não é? E não serem Exato. tratados todos da mesma forma, mas cada um individualmente, de forma personalizada, é isso? Isso, absolutamente. Até mesmo por causa quando se fala do próprio diagnóstico, ah, é uma pessoa diferente, pode ter o mesmo diagnóstico, mas a pessoa tem características diferentes, uma personalidade diferente, um perfil psicológico, uma história diferente, tem uma maneira de pensar diferente, certo? Talvez conecta com outras realidades também de uma forma diferente, mas é o mesmo diagnóstico, certo? Ou seja, é muito importante chegar à pessoa, ter uma conversa honesta, conectar alma com Sim, sim, alma, sim, e sim. isso é essencial. E o que é que não funciona na psicologia e na psiquiatria atuais? Certo. Hum, Bem, isto é um tema bastante complexo. De facto, envolve várias camadas, né? Temos uma sociedade que podemos dizer, e uma cultura que muitas vezes está contra nós, certo? Ah, e gostava de mencionar que eu acho que é muito importante. Se há algo que vai fazer a diferença para a maioria das pessoas, tem muito a ver com as intervenções políticas. E nós temos bons exemplos. Tu tens, por exemplo, em Singapura. O governo tomou a decisão de baixar os impostos para comida saudável. Ou seja, quem tem os restaurantes, o que é que vai vender? Comida saudável. Tem os impostos muito mais baixos, as pessoas consomem mais comida saudável. Outro exemplo. E Singapura está sempre em competição com o Japão em termos de qualidade de vida. Longevidade e qualidade de vida. Atenção, não é só longevidade. Tens, por exemplo, na Finlândia, em 2015, o governo decidiu sobre a psiquiatria. O governo decidiu: nós não vamos dar mais medicação às pessoas, ou vamos dar uma escolha às pessoas que têm psicose, esquizofrenia, bipolaridade, qualquer que sejam os sintomas, vamos dar ou um tratamento natural ou medicação. A pessoa pode escolher. Isto é uma grande diferença também. A pessoa pode escolher em ter a medicação psiquiátrica ou seguir, então, uma psicoterapia, um apoio social e todas as vertentes naturais. O que é que nós estamos a ver desde 2015 na Noruega é surpreendente. Uma redução de doença mental, uma resposta muito interessante. E há países que estão a seguir. A Holanda, por exemplo, já está a começar a seguir também estes passos. Ou seja, só para referir que se nós queremos mesmo uma grande transformação a nível psicológico para o público em geral, começa de cima, certo? Começa de cima, começa no Claro. governo, começa no governo. Agora, ou seja, há várias questões aqui sociais, como redes sociais e etc., que são bastante, que fazem parte aqui do jogo, de porque é que não funciona, não é? Mas se tivermos que afunilar mais, a quem tem a hegemonia ou o controle sobre a doença psiquiátrica ou psicológica, é a psiquiatria, certo? E a psicologia. E nós temos aqui um grave problema que já está a ser completamente desconstruído há muito tempo, em vários países, com vários autores, com vários especialistas de todas as áreas. Ou seja, aquilo que eu vou dizer, não é nada de novo, e já estão a ser implementados vários projetos completamente ao contrário do modo operandi que nós temos atualmente, muito especificamente na nossa sociedade portuguesa. Então, aquilo que não funciona é que a psiquiatria, que eu acho que tem um lugar, tem um espaço, só que devia ser mais cirúrgica, devia ser muito mais pequena do que aquilo que todo o poder que tem. Ou seja, tudo começou nos anos 80. Mais ou menos dos anos 50 aos anos 80, nós temos uma evolução da medicação psiquiátrica. A psiquiatria até aos anos 80, isto é um facto, Uhum. a psiquiatria até aos anos 80 era literalmente salas de tortura. Ponto. Ou seja, era o parente pobre da medicina. A partir dos anos 80, provavelmente porque eles notaram que "Epá, isto não está a funcionar, não é? Porque aqui o único objetivo era calar a pessoa. Não era necessariamente curar a pessoa, era calar a pessoa, que são duas coisas também muito diferentes. Então, nos anos 80, a psiquiatria veio com um pressuposto, ou com uma tese, ou com uma teoria, que é a seguinte.
existe um desbalanceamento bioquímico no ser humano e tem que ser reposto com medicação. E quem é que deu grande força a isto? A indústria farmacêutica. Claro. O grande Aplaudiu. lobby, que ainda domina Há aqui Portugal, não é? tantas. Ainda domina Portugal, Sim, infelizmente. sim, sim, absolutamente. Aliás, viu-se durante o que aconteceu há uns anos atrás. Em relação ao Covid, Pois, por exemplo, não é? Por por exemplo, exemplo. ou outras. Eu vi uma estatística muito interessante, agora só uma à parte, de uma conferência sobre saúde também mental e etc., em que estavam a dizer: Covid matou, não sei, 1 milhão ou 2, certas doenças muito graves, ou HIV mata meio milhão por ano e etc. E ela diz: depois ela mostra as pessoas que morrem por tabaco, é uma coisa astronómica, nem há comparação, não é? Ou seja, quando nós começamos a esmiuçar e a ver realmente Sim, onde é sim. que estão os lobbies, né, que estamos a falar, é Mas a isso já conversa não toda. interessa porque o tabaco paga muitos impostos e há muita receita que Isso, vem para o Estado. ponto, é isso mesmo, é Aí isso mesmo. está E é a exatamente resposta. aqui, isto é um problema muito, muito grave, está a ser desconstruído, e eu poderei dar imensas referências a quem assim desejar, que é, até nos anos 80, a farmacêutica fez o sponsoring, a psiquiatria começa então a crescer. Qual é que é aqui o problema? As pessoas estão a ser medicadas num pressuposto que não existe provas, não existe um único documento científico. É um pressuposto, não existe. Não sou só eu a dizer. São centenas e centenas de psicólogos e psiquiatras que saíram, ou seja, que são pessoas que têm a educação, que saíram deste modus operandi porque viram que aquilo realmente não funciona, não ia em ressonância com o coração delas e, e dizem, então mas onde é que estão os documentos? Ou seja, isto é uma história muito interessante. E é isto que tem vindo a acontecer. As pessoas tomam medicação psiquiátrica em cima de um pressuposto falso e, outra vez, não quer dizer que não tenha o seu espaço. Eu acho mesmo que tem o seu espaço. A medicação psiquiátrica tem o seu espaço. Ahm, Só que depois também afunila-se muito ao DSM, ou seja, o livro de diagnósticos, que diz que se tu tiveres um grupo de sintomas vezes período de tempo, é igual a doença mental. Ou seja, esta é a Bíblia do psiquiatra e do psicólogo. Ou seja, põe de lado, põe de lado algo absolutamente essencial, que é o seguinte, é algo que tu falas muito no Conversas da Alma, que tem a ver com experiências de união de consciência, de possessão, de viagens astrais, de mediunidade, de vidas passadas, ouvir vozes, Sim, avistamento de sim. ovnis, avistamento de ovnis. Todas estas e muito mais experiências fazem parte da experiência humana. E nós já temos muitas respostas em relação a todas estas experiências e sabemos como trabalhar elas. Só que aqui a psiquiatria estrangula completamente este ponto, ou seja, a forma de domínio é apontar que isto está errado, certo? Sim, sim. E aqui nós temos depois uma série de tratamentos que vêm em consequência. Mas antes disso, há um ponto também bastante interessante, que é o seguinte: existe um livro que chama-se Anatomy of Epidemic, from Robert Whittaker. Existe muito mais livros, não é o único, em que ele explica Sim, como é que sim. desde os anos 80, desde que nós temos mais medicação psiquiátrica, temos também mais doença mental, temos também estatisticamente mais suicídio e continua a aumentar, certo? E quando tu olhas à medicina convencional, ou seja, eu quero dizer, com a medicina do corpo, nós temos de facto uma evolução. Podemos criticar aqui e ali, e certamente podemos fazer isso, mas há uma evolução objetiva. Nós temos o antibiótico que, para aquela bactéria do pulmão, o sítio para ir é ao hospital, certo? Sim. Se nós Streptococcus, estafilococcus, etc. se nós, se nós precisamos de uma operação, temos de ir ao médico que vai nos salvar, literalmente. Ou seja, em termos de urgências, não propriamente de estilo de vida, mas em termos de urgências, Sim, a sim. medicina tem tido uma evolução objetiva. E muito mais Ah, virá aí agora. é? E muito mais vai vir agora aí. Certo, certo, com o AI, sim. E com o disclosure.
certo? Exato, também. exato. Isto agora vai ficar mais sistémico, e aquilo, pronto, aquilo que acontece é exatamente isso. É um retrocesso. A psiquiatria tem mais um retrocesso do que propriamente uma evolução. E há imensos autores, e psiquiatras e intelectuais que dizem que a psiquiatria atual, convencional, está na idade medieval. Não está atualizada de forma alguma, certo? Uhum. E depois, consequentemente, porque nós temos o DSM, que tem este grupo de sintomas igual a doença, período de tempo XX e blá blá blá, eh, as terapias que tu tens estão assentes exatamente nestes pressupostos. Estão assentes que. Vou-te dar um exemplo, como já acho que já tínhamos falado. Se alguém vem ter comigo e está a ouvir vozes, eu quero saber de onde é que vem a voz, que tonalidade é que tem, que intensidade é que tem, quando é que aparece, quando é que não aparece, se é uma entidade ou uma presença, quando é que aparece, aonde é que está, o que é que tu sentes em relação a isso. Ou seja, eu quero fazer uma investigação e posso dizer uma coisa: só o processo de investigação, que tem que ser feito de uma forma particular, não é só assim como eu estou a falar, porque depende muito de pessoa para pessoa, só o processo de investigação já começa a libertar a pessoa, porque ela, pela primeira vez na vida, está a ser ouvida, não está a ser estrangulada na sua experiência. Muito bem, e era disso que E eu queria falar. Quando alguém diz que ouve vozes, vê presenças ou sente entidades, como é que devemos olhar para isso? Como sintoma, trauma, linguagem simbólica da mente ou possível realidade espiritual? O que é que tu dirias? sim, eu gosto das duas últimas, pessoalmente. A linguagem simbólica e possível emergência espiritual, sem dúvida. E é exatamente a partir daí que nós devemos operar, que devemos trabalhar. Se a pessoa vem ter comigo e fala algo estranho, ah, eu posso ter o treinamento de saber como comunicar com a pessoa, certo? E aqui, convencionalmente, todas estas experiências que estamos a falar, convencionalmente, aliás, não fazem a mínima ideia como trabalhar com isto. E quando tu olhas a processos de alquimia, alquímicos, o conhecimento alquímico Sim, sim. de transformação da, não é, do metal pobre para o metal rico, ou da alma que está em crise para a alma iluminada, é um processo de negrito, não é? Um processo de um trauma, ou de uma depressão, ou de uma crise psicológica, certo? Em que faz parte daquilo que nós somos. Esse processo tem que ser validado e depois tem uma evolução. Essa evolução é que muitas das vezes, que é 99% das vezes, tem que haver alguém exterior, seja a sociedade, o xamã, o filósofo, o psicólogo, etc., um amigo, o pai. Tem que haver uma entidade exterior, falando agora de entidades, né, carne e osso. Sim, sim. eh, Também podemos usar entidades exteriores para facilitar. Alguém que facilite este processo e não embutir o processo, a dizer que eu tenho uma história muito interessante que eu gostava de partilhar, que eu acho que também explica bastante isto que estamos aqui a falar. Isto foi uma sessão que eu tive há mais de 10 anos atrás. É uma história muito interessante. Eu acho que faz a imagem perfeita. Então, isto era uma menina de 14 anos, veio com a mãe à consulta, quando eu dava em espaços físicos. E ela vem com a mãe, e quando a menina entra no meu espaço, ela tinha os cabelos pretos assim à frente, só com um espaço aberto. E a primeira imagem que me veio à cabeça, César, foi aquele filme do The Ring, Sim. sabes? Senhor dos Anéis, o Senhor dos Não, Anéis. não, 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 não os Então. Seus Anéis, o The Ring, que Ah, é The Ring é um de terror. Um de isso terror. do terror, e que a Sei, menina, sei. acho que é uma fantasma, não tenho a certeza, não me lembro Sim, bem do sim. filme. Mas a imagem foi exatamente isso que me veio. Isto não quer dizer nada, foi só a imagem que me veio. Então ela sentou-se com a mãe começa a explicar e diz: A minha filha não fala com ninguém. Ela esteve no psicólogo da escola, e disse que tem que tomar medicação. Eu fui a um psicólogo fora da escola,
e porque não foram capazes de comunicar, disse também que ela precisava de medicação. E eu ouvi dizer que você poderia ajudar, e vamos ver, não é? E então começámos, e de facto estava difícil, porque eu tive ali meia hora tentar entretê-la e, não é? Tentar coisa e Sim, tal, e a sim. coisa não pegava, não pegava. Ela estava calada, fechada, embutida completamente. Então, qual é que foi o canal que eu posso dizer que tive sorte, que é mesmo assim, isto muitas vezes é preciso aquela estrelinha também. Ela veio com um caderno fechado, e então eu perguntei: o que é que tens aí no caderno? E a mãe estava sempre a interagir também. É desenhos, ela faz desenhos. Eu depois posso ver, ela aí abriu um bocadinho, abriu 5%, um bocadinho. Dá para ver estas coisas, não é? Abriu 5%. Eu vou ao caderno e está cheio de desenhos. Natureza, pessoas, caras, nada de Uhum, pronto. uhum. Ah, e depois então eu começo a perceber a história. Então a história é o seguinte, César. Esta menina tem uma irmã gêmea. Elas separaram-se no 10º ano pela primeira vez. Separação tem sempre aqui uma questão, não é? Separaram-se. A irmã seguiu matemática, ou melhor, a irmã seguiu artes e ela seguiu matemática. Teve então esta separação e ela vê que a turma dela é uma turma mais aborrecida, meninos com muitos óculos, muito sérios, Menos criativa. muito intelectuais, não é? E ela olha para a irmã e vê, estão sempre a divertir este pessoal, não é? Isto começou então a criar um grande processo de confusão dentro dela. Ela não tem a certeza se está na turma certa. E como é que E tu a por alguma. ajudaste? Como nós já E, estamos com pouco tempo, como é que tu a certo. ajudaste? E, Muito e- e- resumidamente. certo. Então, o que é que aconteceu? Resumidamente, eu dividi no quadro que tinha atrás, depois fui percebendo estas coisas, né, em que dividi matemática e artes, saídas profissionais, porque percebi que era uma das preocupações dela. E nós já fazemos a lista, os três juntos. Eu estava a ver que a cara dela estava a abrir, ela ficou objetiva em que eu quero seguir matemática. Ou seja, ela foi abrindo a expressão, Sim, sim, sim. a sessão acabou com ela completamente transformada, e a mãe disse: Quando é que vamos marcar a próxima sessão? Eu disse: Em princípio, não há próxima sessão. E a menina vira-se para ela e diz: Mãe, eu já sei o que é que é fazer. Era isto. Eu estava confusa aqui com este processo de escolha. Ou seja, isto é uma coisa muito simples, muito gentil, Sim, sim, sim. muito. Percebes? E muitas vezes nós fazemos um problema muito maior do que aquele que é. E toma lá uns comprimidinhos para resolveres a questão. Exato, é muito interessante, porque é muito interessante que a irmã dela, passado, já estava na universidade, voltou a mim, a irmã dela, que estava em artes, porque depois estava ali a ter um problemazinho, porque nas artes também, quando estás na universidade, também aprendes a promover-te a ti mesmo, certo? E tem Sim, muito sim, sim. marketing, tens isso tudo. E ela estava aí com uma dificuldade, e foi engraçado, depois passado não sei quantos anos, eu fiz algumas sessões com ela, nada assim de extenso, foi giro, foi uma história gira. Ou seja, aqui acho que ilustra bastante aquilo que se passa em demasia. Sim, sim, sim. Em muitos casos. E agora, para terminarmos, que só temos 4 minutos, que mensagem deixarias a uma pessoa e à sua família que está neste momento a viver uma crise profunda, sentindo medo, confusão, vozes ou presenças que não consegue compreender? Em 2 minutos. Ok. Ahm, bem, primeiro de tudo, ahm, aquilo que a pessoa está a experienciar faz parte de ser humano e é uma oportunidade. E a mensagem que eu gostaria de deixar é, procurem, porque existem alternativas, existem muitas. Eu não, eu sou só uma. Existem muitos projetos. Saiu agora um livro muito interessante, Wisdom of Psychosis, uma holandesa, Anneke Spitz, que estou agora a fazer amizade com ela. Tem 30 anos de experiência de psiquiatria. O livro dela é exatamente isto que nós estamos aqui a falar. Estas experiências podem ser usadas para a cura. Ou seja, existe muito conhecimento, existem profissionais, existem instituições, e pronto. Existem outras Tens abordagens que não a outras psiquiatria, a abordagens. psicologia, que tratam também destes casos
não com medicamentos, mas com uma outra abordagem mais personalizada, mais espiritual e mais profunda, se calhar em termos holísticos. É isso? É isso. A pessoa tem que encontrar aquilo que funciona para ela, Ok. seja Muito a bem. nível mais energético, mais espiritual, mais mental, mais emocional, sem E tu dúvida. ajudas nesse processo, não é verdade? Com o teu conhecimento. Sim, sim, absolutamente. Aqueles que desejarem Os poderão casos, contactar-te. os casos mais complexos de psicose, de esquizofrenia, nós temos, numa primeira fase, quanto mais cedo a pessoa entrar no processo terapêutico, melhor. Ah, o processo é muito mais rápido de sair desse processo. A pessoa que já está há muitos anos, 10, 20, 30 anos, num processo mais profundo destas emoções muito intensas, bipolaridade, esquizofrenia, psicose, aqui nós podemos ter resultados também muito interessantes, mas muitas vezes o melhor que nós podemos fazer é melhorar, ou seja, a pessoa está a viver isto de uma forma muito intensa e tentar dar mais controle, e que a pessoa começa a ter mais e mais controle. Mas quanto mais cedo, melhor é o Muito bem. resultado, sim, sem dúvida. Marco, muito obrigado pela tua partilha, a partilha do teu conhecimento no nosso canal e até uma próxima vez. Obrigado, eu. E qualquer outro assunto que queiras esmiuçar, estou aqui E preparado. já faremos isso com certeza numa próxima Tá? entrevista. Tá Obrigado, bom. Muito Marco. obrigado, Grande hein? abraço. Obrigado. Obrigado por assistir. Gostaste deste vídeo? Partilha ou então ativa o sininho e inscreve-te no Conversas da Alma TV para ter acesso completo a todos os episódios. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e conteúdos exclusivos. Segue-nos nas plataformas de Telegram, X e Instagram e apoia a nossa missão fazendo uma doação para que possamos levar o Conversas da Alma TV a mais pessoas em busca de inspiração e crescimento. Até à próxima, aqui no Conversas da Alma.